E Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a busca alvinegra por um substituto. Já houve quem recusasse o Corinthians. Mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fabinho Soldado está fora do Corinthians, depois de uma reunião nessa terça-feira entre o executivo de futebol e o presidente Osmar Stabile, ficou combinado que ele sairia sem pagamento de indenização, como um acordo, e o Fabinho está livre para se acertar com o Internacional ou qualquer outro clube. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho tinha prometido para o Dorival Júnior e para o próprio presidente Osmar Stabile que sairia no fim dessa temporada. O fato de ganhar 370 mil reais por mês era um enorme problema. Dirigentes do Corinthians ligados ao Stabile não gostavam dessa condição imposta pelo antigo presidente, o Augusto Melo. Quero acrescentar que o Corinthians já recebeu seu primeiro não na busca por um substituto para Fabinho Soldado. Alessandro Brito, executivo de futebol do Botafogo, que é torcedor do Corinthians, foi procurado pelo Timão, mas ele disse que não pode aceitar essa oferta, até porque além de trabalhar no Botafogo, o Alessandro Brito tem ganhado cada vez mais espaço em outros clubes de Textor no exterior. Há um projeto para ele de trabalhar no exterior muito em breve. O Corinthians também consultou Paulo Pelaipe. Essa consulta se deu antes mesmo de o dirigente trocar o Cruzeiro pelo Grêmio. Pelaipe gostou, agradeceu o convite, mas disse que precisava estar em Porto Alegre, até porque sua mãe de 83 anos de idade já tem uma saúde debilitada. Para completar, o Corinthians hoje estuda as seguintes possibilidades. Paulinho, do Mirassol, o grande problema é a falta de experiência. André Mazuco, desempregado desde que deixou o Internacional, um dos dirigentes procurados pelo Corinthians sugeriu o nome do Mazuco. Pedro Martins, nome bem avaliado dentro do clube, já passou por Cruzeiro, Santos, entre outros. Bruno Spindel, que foi o braço direito de Marcos Braz nos tempos de Flamengo. Até o Marcos Braz também teve seu nome cogitado. A decisão vai acontecer nos próximos dias. O Corinthians tem pressa para anunciar um novo executivo de futebol, até porque vai caber a esse dirigente a busca por reforços para 2026. Antes de fechar sobre o Timão, só contar que Pedro Raul caminha para ser reforço do Internacional. Tratativas para um empréstimo de uma temporada em estágio avançado. Hora de falar sobre o Corinthians, que se acertou com Matias Rojas. Um dos dois enormes problemas do Timão está resolvido, pelo menos de acordo com a diretoria. O Timão devia quase 45 milhões de reais para o meio atacante paraguaio. E essa história já havia se transformado num problema na Corte Arbitral do Esporte. Segundo o Corinthians, vai haver o pagamento de 41 milhões e 200 mil reais em duas parcelas. A primeira nessa semana e a próxima na semana que vem. Estou curioso para saber se o Matias Rojas vai receber de fato toda essa bolada em apenas uma distância de 7 dias. Só para completar, é importante ressaltar como é que se deu toda essa confusão. Enquanto o presidente do Willian Monteiro Alves atrasou recorrentemente o salário do Matias Rojas, que havia pedido para ir embora. O Augusto Melo chega, se reúne com o Matias Rojas e pede para que ele acreditasse, porque a partir da chegada do Augusto, a confiança e a segurança, a credibilidade do Corinthians estaria de volta graças ao Augusto Melo. Pois bem, diante dessa dificuldade para receber, o Matias Rojas disse que só ficaria no Corinthians se o novo presidente aceitasse uma cláusula, dizendo que em caso de um mês de atraso, além dos 8 milhões de reais que estavam atrasados, o Corinthians se veria obrigado a pagar tudo que tinha a receber o Matias Rojas até o fim do seu contrato. O Augusto Melo aceitou essa condição e logo no primeiro mês atrasou o pagamento. O que o Rojas fez? Foi a FIFA, conseguiu a condenação do Corinthians na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, e agora vai caber ao Timão pagar esses 41 milhões e 200 mil reais. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Maicon está mais perto de permanecer no Corinthians, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, já otimismo de forma pública do Corinthians e dos representantes do atleta. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos.
jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. Primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, perdão, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Já dá para cravar que 3 jogadores não ficam no Corinthians campeão da Copa do Brasil para 2026. Os atacantes Thales Magno e Romero não terão seus contratos renovados, assim como o goleiro Donelli. Corinthians também busca interessados para os zagueiros Kaká, Félix Torres e o volante Charles. A lista de saídas do Corinthians pode contar também com o Maicon, volante que foi titular e capitão em algumas das partidas mais importantes da temporada. Corinthians, Maicon e Shakhtar tentam chegar a um acordo. O volante está emprestado até 31 de dezembro. Timão ainda pode vender o Breno Bidon, que é alvo do Sporting de Portugal, o Yuri Alberto, pretendido pela Roma, e Hugo Souza na mira do Milan. Memphis Depay continua, ele tem contrato até junho e está descartada a sua saída. Fabinho Soldado deve deixar o clube, há uma pressão muito grande das pessoas próximas ao Osmar Stabile para que ele seja demitido, embora o Fabinho Soldado já tenha se antecipado e programado a sua saída. Dorival Júnior está garantido. Ele corria enorme risco de demissão caso não vencesse o título da Copa do Brasil, com a confirmação da taça e a garantia da disputa da Libertadores da América na fase de grupos. Dorival terá seu contrato seguido. Vale a lembrança de que o vínculo do Dorival só se encerra em 31 de dezembro de 2026. Sobre reforços, Corinthians começa agora a debater alternativas. Lucas Ramon, lateral direito que pertence ao Mirassol, interessa. Corinthians também busca em caráter de urgência mais um zagueiro, mais um camisa 10 e pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A avaliação é de que essas são as posições mais carentes no time de Dorival Júnior. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas e o transfer ban? Corinthians assegura que vai pagar todas as suas pendências, com o Matias Rojas e com o Santos Laguna, para que possa voltar a contratar jogadores. E você, se fosse dirigente do Corinthians, quem não permitiria que ficasse para 2026? E quais os atletas que você buscaria para reforçar o timão? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícia nesta véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Rapaziada, mais um ano se passando aí, muito rápido, né? Mais um ano se passou e vocês nos aturou aí. Graças a Deus, muito obrigado por você ter ficado conosco até este momento, até o final do ano, mais um ano. Espero que no próximo ano de 2026 a gente possa estar seguindo firme e forte nessa família desse canal. Rapaziada, muito obrigado por assistir nosso vídeo. Não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, tem muita informação aí. Uma pena, né, o Fabinho Soldado ter deixado o clube. Ele trouxe um título aí pra gente, né, contratou bons jogadores, enfim, tipo o Neneca, o Memphis, que fez um gol e deu ali participação no outro lance. Enfim, muito obrigado ao Fabinho e aos demais. Valeu, rapaziada, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!